Queremos cumprimentar a você que nos acompanha mais uma vez aqui no programa Encontro de Pais. É um prazer receber você que veio pensando nos filhos. Claro, esse é um programa no qual nós oramos pelos filhos. Há, ao final do programa, uma oração intercessora pelos seus filhos. Nós hoje vamos conversar sobre papéis. São as responsabilidades que cada um deve ter dentro de casa. Isso é muito importante para o processo educacional dos filhos. E para falar sobre isso, nós temos aqui hoje conosco outra vez o pastor Jorge Mário de Oliveira. Ele possui mestrado em Teologia Pastoral, foi professor da Faculdade de Teologia do NASP durante vários anos e agora ele é líder do Departamento de Ministério da Família da Associação Paulistana da Igreja Adventista. Pastor, mais uma vez, obrigado por você estar aqui no programa Encontro de Pais. Antes de nós falarmos sobre papéis, eu quero dizer que os vídeos todos do programa Encontro de Pais desta série estão disponíveis no site do Ministério da Família. Você pode procurar no Google Ministério da Família DSA e você vai ter disponíveis os vídeos desta série e das séries anteriores. E eu quero mostrar para você também algo que estamos mostrando todos os programas desta série, que é o livro Conduta Sexual. É um livro que vai estabelecer padrões sadios, bíblicos, para a conduta sexual de uma família cristã. De onde você vai tirar os critérios, os padrões para educar os seus filhos, para que eles tenham uma sexualidade saudável também. Bom, pastor, isso é papel do pai ou da mãe ensinar sexualidade para os filhos? Estamos falando de papéis, né? Dos dois, né, pastor? É papel do casal. Essa é uma responsabilidade que os pais, de forma alguma, podem abdicar. Pois é, a gente começou meio atravessado o assunto, né? Mas vamos começar, o começo tem que ser do começo, né? O que são papéis? Como você disse na introdução, são responsabilidades. Para que uma família funcione bem, existem várias funções que são necessárias dentro de uma casa. E estas a família deve delegar responsabilidades. Não pode ficar no ombro de uma só pessoa. Só da mãe, por exemplo, ou só do pai. Então a família precisa dividir essas suas responsabilidades e cada membro da casa deve exercer e assumir os seus papéis de forma clara e bem definida. Se porventura uma ou outra função não for exercida como se espera, alguém sofrerá e arcará com responsabilidades maiores. E isso gera conflito, gera aflito, brigas, quando essas coisas não são bem claras e bem definidas numa família. Agora, esses papéis não estão definidos assim por genética. Como que uma família faz para definir o lugar de cada um, as responsabilidades de cada um? As coisas devem ser assentadas de forma clara, de forma bem objetiva. E quem faz isso? É o pai que diz, você faz isso, você mulher vai para a cozinha, você vai lavar os pratos, você vai... É assim? Não, eu acho que é em consenso, é uma democracia, uma família é uma mini democracia. Então existe um consenso, um senso comum entre os membros da família em que as coisas devem ser bem definidas. Por exemplo, quem é o responsável por cozinhar na casa? Quem é que lava a roupa? Quem passa a roupa? Quem é que faz as compras? Quem é que vai fazer a compra de feiras, que vai abastecer a geladeira com frutas, por exemplo? Quem é que é responsável por alimentar o cachorro, limpar lá a garagem, lavar a calçada? Quem é que abastece o carro? Quem acorda as crianças de manhã? Isso, quem chama para o culto da família? Quem é responsável por estudar com os filhos? Entendeu? Quem é que vai acompanhar as tarefas escolares? Então, estas definições, esses papéis têm que ser muito bem claros. De repente, duas pessoas compram pão. Puxa, você comprou pão? Mas eu também comprei. Não, mas não era você que ia comprar? Não, eu pensei que fosse eu. Ou você não comprou? Por que você não comprou? Você não ia passar lá? Não era você que tinha que fazer isso? Poxa, a conta de energia elétrica não foi paga esse mês. Por quê? Não era você que ia pagar? Então, quem é que paga? Quem é responsável por pagar as contas? Entendeu? E isso, inclusive, quando funciona bem numa família, as coisas fluem melhor, isto acaba sendo um referencial para os filhos,
para que no futuro, e à medida que, aliás, à medida que eles vão crescendo, os pais devem dar a eles responsabilidades. De acordo com a idade, as responsabilidades devem ir aumentando. É o treinamento para a vida. Sim, eles vão aprender, vão lavando louça, varrendo a cozinha, dando comida para o cachorro, dando água para o cachorro, interessante, lavando o carro. Eu estou lembrando aqui que Ellen White diz que no livro Conselhos sobre Mordomia, e também na orientação da criança, que as crianças devem receber uma mesadinha e elas devem aprender a fazer a sua contabilidade e devem aprender a fazer as compras, por exemplo, da sua própria roupa. Sim. Os pais vão ensinando isso. Isso já é um preparo para a vida, sim, não é verdade? Então veja, e isso acontece quando a família tem essa questão em mente, sabe o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e define quem fará. Quando isso acontece, não há conflitos. Não há brigas, porque cada qual sabe o que fazer. Agora, pastor, me parece que um componente fundamental desse processo aí é a comunicação, que é um ponto negro, um ponto escuro, um ponto, assim, falho de muitas famílias, né? Você tem problema de comunicar-se, não se encontram, não conversam. Como uma família que não conversa vai poder... Isso parece um paradoxo, né? Um contrassenso, porque já exatamente numa sociedade do século XXI, com a comunicação em alta, às vezes na mini sociedade que é a família, as pessoas e os membros não conversam como deveriam conversar. E você sabe que a televisão é um problema aí, né? Porque rouba da família essa oportunidade de diálogo, de troca de ideias. A família precisa se assentar para conversar, as coisas têm que ser claras e definidas, e eu vou voltar à ideia, os papéis têm que ser claros e definidos, as responsabilidades têm que ser claras e definidas, deve-se exigir o cumprimento dessas responsabilidades para que a coisa funcione bem. Quem, por exemplo, deve ficar responsável pela espiritualidade da casa? A senhora White diz que o pai é o líder espiritual da família. O sacerdote do lar. Se ele, porventura, falha no cumprimento dessa missão, a mãe deve ocupar o seu papel. Aliás, isso, às vezes, essa definição de papéis não significa que na ausência ou na impossibilidade de um dos membros da família cumprir a sua responsabilidade, o outro não possa cumpri-la, né? Por exemplo, a mãe é responsável por cozinhar, mas numa emergência o pai pode assumir a cozinha para ajudá-la numa situação emergencial, sem nenhum problema, certo? O pai, por exemplo, é responsável por levar o carro para manutenção, abastecer o carro, mas em situações especiais a mãe pode ocupar essa responsabilidade e esse papel. Então essa troca de papéis ajuda nessa solução de possíveis conflitos. Parece que uma rigidez excessiva nesse assumir papéis, ela vai produzir problemas mais profundos em momentos de tensão e de crises. Eles vão ter menos chance de resolver essas crises, porque há rigidez excessiva. É bom haver essa maleabilidade. Sim, existem famílias, assim, grupos sociais que têm muito preconceito com o papel de homem e com o papel de mulher, e que às vezes o homem não admite de forma alguma assumir nenhum papel que ele supostamente acha, lavar uma louça, isso, que acha que são papéis femininos, ou vice-versa. Então, de fato, isso aí é um outro extremo da situação. É tão problemático ter essa rigidez, quanto ter flexibilidade demais e ninguém saber quem é responsável pelo quê. Claro. Certo? Claro. E aí, na hora H, em que a coisa precisa acontecer, não era você que tinha que fazer, e por que você não fez? Agora, pastor, quem é o responsável principal pelo papel de guia espiritual da casa? O que deve fazer na prática? Quais são as tarefas específicas dessa pessoa? Então, eu já disse, né, que a senhora White fala que o pai é o sacerdote da família, o líder espiritual do lar. E o que ele faz, então? Então, ele deve conduzir os momentos, o culto da família, por exemplo. O pai deve ser aquele que toma iniciativa. E a senhora White diz na ausência e na falta de... Ausência física, ausência moral, porque tem pai que está em casa só de corpo presente, e não faz. Então, a mãe tem que fazer. Mas, primariamente, essa é uma função e uma responsabilidade que Deus delegou ao homem, ao pai, como cabeça e o líder espiritual da família. Então ele deve conduzir os cultos
familiar, da família, da manhã e da tarde, o culto de pôr do sol, do recebimento do sábado, ok? Deve fomentar a espiritualidade da família, conduzindo momentos de oração, criando um clima agradável de espiritualidade na família. Agora, estudo dos filhos, educação. Quem seria o responsável aí, pastor? Pastor, eu acho que os dois, né, o pai e mãe, devem compartilhar e dividir as responsabilidades. Então, o pai também deve é responsável. Muito homem deixa isso nas costas da mãe, a mulher que tem que se virar sozinha, a mãe é que vai na escola, a mãe é que olha a tarefa de filho. E etc. lamentavelmente existem famílias que deixam tudo sob responsabilidade da escola. Nem mãe nem pai, né? Não, e isso é uma falha gravíssima, e que pais não devem abrir mão. É um privilégio, né, pastor? Não é só uma responsabilidade. Claro. É um privilégio, é uma honra se envolver diretamente, afinal de contas são filhos. Claro. Certo? E quem ensina hábitos de saúde, por exemplo? Higiene, escovar os dentes, banho, hábitos alimentares à mesa, né? Filho, come isso primeiro, come fruta, você está comendo, não come castanha. Quem faz isso? A gente aprende e ensina isso de duas formas. De maneira formal, falando, nos momentos em que você troca ideias abertamente sobre isso, e de forma informal, vivendo. E parece-me que os filhos aprendem mais com a vivência prática do que com aquilo que os pais falam. Embora tenhamos que falar, viver isso diante deles faz com que eles aprendam mais do que simplesmente falando, ok? E agora a disciplina, pastor, porque eu sei que existem algumas casas em que tem um que é o bonzinho e outro que é o mauzão. Está correto isso? Não. Não, a disciplina deve ser compartilhada. Os pais devem estar em acordo. Os pais têm que estar em acordo, entendeu? E deve ser compartilhada. E não deve nem ser... A Sarah White tem um pensamento que diz que nós não devemos ter em casa regras excessivas. Muitas regras, elas devem ser poucas, porém conhecidas, refletidas, e deve-se exigir que sejam obedecidas. Obedecidas, o cumprimento. Quando existe regra demais, as crianças se perdem. Que interessante. Eu gostaria de desafiar você, como pai e como mãe, a ter bem clara na sua mente esse privilégio de dividir responsabilidades entre você como homem e sua esposa, e você como mulher e seu marido, vocês e seus filhos, para que o ambiente familiar da casa de vocês seja um ambiente de paz e tranquilidade, onde cada um cumpre fielmente a parte que lhe corresponde, com alegria, com prazer, ensinando os filhos, falando, mas sobretudo vivendo esses papéis e essas responsabilidades. Esse é o plano de Deus, eu entendo, para a sua casa e para a sua família. Coloque isso em prática, vai ser muito bom, a coisa vai fluir melhor do que se você deixar aí isso à solta, sem definir quem é responsável pelo quê. Muito obrigado, pastor Jorge Mário, pela sua presença no programa Encontro de Pais de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas já queremos convidar você para o próximo programa, quando vamos falar sobre amor e afeição, a importância desses dois componentes dentro de uma família na criação dos filhos. Que Deus abençoe você, esteja com seus filhos. Lembre-se que o programa Encontro de Pais não terminou. Agora, logo após o vídeo, você pode já ter baixado do nosso site um PowerPoint com as perguntas para discussão. Discutam em grupo por 10 ou 15 minutos. E logo em seguida vem a parte mais importante do programa Encontro de Pais, que é a oração intercessora pelos seus filhos. Deus ouve quando pais oram pelos filhos e os abençoam. Deus esteja com você. Um abraço e até o próximo programa.